Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, eu quero fazer a leitura aqui do versículo 15 até o 23. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nos diz a Bíblia Sagrada. Aleluias. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Louvado seja Deus, para nós juntos, aleluia, recebemos a instrução da palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, amados. Aleluia. Esta palavra, né, que Deus tocou em meu coração, para que nós estivéssemos aqui nesta noite, né, eu digo nós, né, todos nós aqui, ouvindo, recebendo essa ministração, esta palavra, louvado seja Deus ao coração, e ela corresponde aos ensinos do nosso irmão evangelista Cláudio, né? Porque ele vem falando justamente sobre heresias, né? Em suas lives, né? De ensino. Amém, amados? Louvado seja Deus. E Deus pôs no meu coração, amém? Nós falarmos um pouco mais, falar algumas coisas pertinentes, aleluia, a estes versículos bíblicos, aleluia, porque nós sabemos, queridos, que nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, ele é um tempo que está sendo muito marcado, né, infelizmente, por muitas heresias, né, aleluia, e também, né, o momento que nós vivemos é um tempo em que o mercado da profecia, ele está em alta, né. Nós temos visto isso, amado, que o mercado da profecia está em alta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que a rede social hoje, ela está bombando, né? Ela está dando muita ênfase, né? A muitos pregadores, né? Muitos daqueles que transmitem a palavra, uma mensagem, ou até mesmo uma live de ensino ou de oração, né? E de certa forma está alcançando muitas pessoas, né? Muitas, né? Aleluias. Mas quando eu digo que o mercado da profecia está em alta, eu não estou com isso, querido, dizendo, né? Ou falando isto por ceticismo ou por descrença, de forma alguma, amém? Pelo contrário, eu acredito, né, piamente na revelação de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus ainda tem usado muitos dos seus vasos, né, na face dessa terra, e Deus tem usado através do poder do seu Espírito Santo, e eu glorifico a Deus por isso, porque ainda há homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, capacitados para fazer a vontade de Deus, que não são simplesmente mercadores da palavra, que não são somente, aleluia, aqueles que estão desempenhando, né, um meio de vida, um ganha-pão através da palavra, que não estão somente fazendo uso, né,
da palavra de Deus para arrecadar fundos, para arrecadar, muitos, milhões até, com a palavra de Deus, querido? Então tem homens e mulheres de Deus comprometidos com o reino, isso é muito importante, amém, amados? Porque o que nós temos visto, amado, eles, é algo que nós vemos, é algo surreal, Aleluia, é fora da realidade, aleluia. Quando nós percebemos que o aprendizado gospel, ele tem levantado os pseudos profetas nessa geração, aqueles que se denominam profetas, aqueles que se intitulam profetas, aqueles que chamam para si, aleluia, esse título, esse cargo, esta unção de profeta, muitas vezes, aleluia. E nós percebemos, amados, que o desempenho das revelações, dos comandos, eles são totalmente idênticos. Você pode se aperceber, porque se a base das muitas situações que nós estamos hoje vendo, que são contrárias ao verdadeiro evangelho do Cristo, é porque a base, ela é a heresia, é porque o fruto, aleluia, daquilo que, da onde ela se origina, é a heresia, amém? Então nós temos uma certeza disso, amado, porque você vai ver que isso, ele é tudo compatível, cada um tem a sua característica igual a do outro, louvado seja o nome do Senhor. E dentre as mais comuns, aleluia, além das falsas visões, das falsas revelações, nós temos visto que frequentemente os anjos têm sido vistos nas igrejas. Os anjos, eles estão andando no meio da igreja. Os anjos estão para lá, os anjos estão para cá, os anjos estão ali perto da irmã, lá perto do irmão, tocando em fulano, tocando em Beltrano. Aleluia, louvado seja Deus. E queridos, eu não estou falando também isto porque desacredito disso, não, jamais, aleluia, eu não desacredito, pois a Bíblia nos diz que Deus, o nosso Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, louvado seja Deus. E pela fé eu creio, amados, pela fé eu creio que nesta noite Deus possa ter dado ordem a um anjo para que ele possa estar aqui juntamente com esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. Mas que este anjo, ele não vem só para passear, porque este anjo, aleluia, ele não vem aqui para dar um rolê pela igreja, não. Este anjo não está aqui, querido, aleluia, porque ele deu só uma passada para ver como é que está a igreja. Mas a gente bem sabe, amados do Senhor, que o anjo do Senhor, quando ele vem da parte de Deus, ele vem para um propósito, ele vem para uma missão, ele vem para algo específico, ele vem para algo que Deus ordenou, ele vem para fazer uma obra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Então há um propósito da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja bem, amados, aleluia, antes, ou melhor, pelo fato de eu crer que Ele está aqui, pelo fato de eu acreditar que o anjo do Senhor, Deus pode ter dado a ordem para ele estar aqui, e pela fé eu acreditar que nesta noite há um anjo aqui para abençoar as nossas vidas, vindo da parte do nosso Deus, não significa, aleluia, que eu possa dizer que eu estou vendo este anjo aqui na igreja, porque são duas coisas bem distintas. O fato de eu crer pela fé que Deus mandou um anjo aqui nesta noite, aleluia, e ter essa convicção pela fé no meu coração, não faz, ou melhor, se difere de eu dizer que eu estou vendo um anjo, porque isso é uma situação bem diferente, amém? E veja bem, amados, louvado seja o nome do Senhor, além de ser duas situações distintas,
Isso só seria possível se o Deus Todo-Poderoso ainda assim abrisse a visão espiritual daquele a que está ministrando, aquele a que está falando com a igreja. E se Deus abre a sua visão espiritual para que ele pudesse contemplar de fato um anjo de Deus andando pela igreja, ou para tocar na vida de algum irmão, ou para fazer algo da parte de Deus aqui no meio da igreja dele. Aleluia. Então eu creio pela fé, mas eu só posso dizer que eu estou vendo um anjo aqui se de fato eu vê-lo. Amém? Agora pensa uma coisa, querido, aleluia, que ver um anjo, aleluia, não é uma coisa natural. Ver um anjo não é uma coisa, aleluia, como ver um homem, como contemplar alguém que entra por aquela porta, uma pessoa. Não, ver um anjo, aleluia, é algo sobrenatural, aleluia, é algo que deve trazer um temor espiritual imenso, tremendo, na vida de quem possa ter essa visão espiritual, para contemplar um anjo de Deus no meio da igreja, aleluia. Então eu imagino que essa pessoa, ela seja tomada, aleluia, de um grande poder espiritual, de um temor muito grande no seu coração, porque ela está vendo algo, aleluia, do sobrenatural de Deus, aleluia. Agora os pregadores de hoje, os profetas de hoje, eles estão vendo o anjo assim, ó. Aí, ó, mantém um anjo aí do seu lado. Olha o anjo aí tocando em você aí, ó, tem um anjo aí, o anjo está indo agora aí, ó. Foi ali naquele irmão. E o anjo anda para lá e para cá, evangelista. E o pregador, é natural, parece que ele vê um homem. É só um homem. Ele não está vendo algo que lhe traz assombro espiritual, algo que traz um temor, algo que traz um poder de uma unção poderosa. Porque, querido, se nós tivermos o privilégio de ver um anjo de Deus, amado, aleluia, ele não é como homem, aleluia. Porque se for como homem, você não vai reconhecê-lo sendo um anjo, você vai reconhecendo sendo um homem. Aleluia. Porque nas teofanias, nas aparições que os homens do Senhor tiveram, os encontros, eles apareceram ali como homens, na sua maior parte como homens, aleluia, que tiveram encontro com Abraão, que tiveram encontro ali, até o anjo que lutou com Jacó. Então veja bem, amados, aleluia, faz toda a diferença, e nós estamos vendo isso, amado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nos versículos que nós lemos, queridos, nas palavras do Senhor Jesus, dá-nos a impressão que é algo muito simples, dá a impressão que é algo muito fácil nós identificarmos os falsos profetas, as heresias, os enganos. Agora, se olhando para as palavras do Cristo, dá a impressão que é fácil. E por que nós estamos vivendo esse tempo de tantos cristãos sendo enganados? E por que nós estamos vivendo esse tempo, aleluia, onde estão abastecendo o mercado do engano, o mercado da heresia? Por quê? Se nas palavras do Cristo parece que é tão simples, reconhecê-lo, louvado seja Deus, aleluia. Mas por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Porque dos muitos cristãos, porque dos muitos chamados cristãos, eles não conhecem as Escrituras sagradas. Porque dos muitos eles não mantêm uma vida de oração. Porque dos muitos cristãos eles não buscam o discernimento e a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Senhor. Porque os muitos cristãos desta nossa atualidade, queridos, eles desejam ouvir as palavras que massageiam, as palavras que só visam atender às suas necessidades. Então esses cristãos, amados,
que querem somente, como o evangelista usou dizer, eles só querem que o seu ego seja massageado. Eles só querem, amados, aleluia, que muitas vezes só passem a mão sobre o seu pecado. Eles não querem ser confrontados, aleluia. Eles não querem ser ali, amados, receber aquele confronto direto para a sua alma, para o seu espírito, para que ele possa, aleluia, ter uma transformação, uma mudança interior. Não, não. Eles querem que eles sejam atendidos. Então é por isso, queridos, que parece que é tão simples, nas palavras de Jesus, identificar os falsos profetas, as heresias, os enganos. Parece que é tão simples, né? Aleluia. E agora a gente vê, né, que o engano, ele está aí, né, tendo um grande número de seguidores. As heresias têm um grande número de seguidores, querido. Aleluia, louvado seja Deus. E nós sabemos, querido, nós temos uma certeza de uma coisa, aleluia: tudo que está acontecendo hoje e vai acontecer ainda no porvir, aleluia, nos tempos e nos finais desse tempo, é tudo uma preparação para a vinda do anticristo. Aleluia, porque à medida que os cristãos vão se conformando cada dia mais com essa vida cristã rasa, fraca, medíocre, eles estão sendo preparados para quando chegar o anticristo. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Agora, porém, conforme aquilo que Jesus ensinou, conforme a palavra do Cristo, aleluia, no versículo 15, o Senhor disse assim, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, Ele está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, aleluia. Agora, o cristão, ele é o responsável por identificar o lobo que está disfarçado de ovelha, aleluia. Jesus espera que o cristão tenha a capacidade, Jesus espera que aquele que ouve a voz dele, aquele que, aleluia, agora recebeu o seu Espírito Santo, ele tenha a capacidade, o discernimento espiritual, para que ele possa enxergar o lobo no meio das ovelhas, aleluia. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, ele se apresenta disfarçado. E quem que é responsável, querido? Quem é que vai dizer que é o lobo? É o ímpio lá fora? É o homem sem Deus? É o incrédulo? Não, aleluia. É o que tem discernimento, é o que tem sabedoria, é o que tem a graça do Espírito Santo, aleluia, de Jesus Cristo. Esse tem que identificar, saber o que o lobo está ali, amém? É lobo disfarçado de ovelha. Então cuidado, é o cuidado que, né? Aliás, o tema dessa nossa ministração nesta noite, eu chamei assim: muita vigilância nestes tempos enganosos. Muita vigilância nestes tempos enganosos, amém? Louvado seja Deus. Então, querido, aleluia, nós vemos que isto só é possível quando o cristão, ele negligencia os recursos que o próprio Deus disponibiliza para ele. Quando o cristão negligencia esses recursos, você está entendendo? Ele não tem a capacidade de discernir, de poder compreender, de poder ver um lobo que está agindo como uma ovelha. Louvado seja Deus. Agora veja bem, Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele disse assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, amém? Porque Deus dá a sabedoria. Então, o cristão não pode reclamar,
Se ele não está conseguindo distinguir, é porque muitas vezes ele não pede sabedoria para Deus. E se ele pedir sabedoria, Deus pode lhe dar, porque Deus, a ninguém nega sabedoria. A Bíblia diz que Deus concede liberalmente. Então o cristão não pode negligenciar isto. Tem que pedir para Deus sabedoria. Colossenses 1:5, 3:1, melhor dizendo, diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas do alto, as coisas de cima, aleluia. Ou seja, o que você busca do alto é revestimento, é coisa boa, é glorioso, é poderoso, é fortalecimento para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, aleluia. Então é bênção para a sua vida. Se você buscar do alto, você tem a capacidade de ter uma visão ampliada, de conseguir distinguir o lobo no meio das ovelhas. Louvado seja Deus. Você está entendendo, amado? E Jesus está dando a instrução aqui pela palavra de Colossenses 3. Em Mateus 7,7 o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Mais uma vez ele está dizendo: peça a Deus e Deus vai te dar. Aquele que pede, recebe, aleluia. Aquele que busca, encontra, louvado seja Deus. Então Deus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 14, 26, está escrito: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, aleluia. Amados, não existe melhor instrutor, não existe melhor professor do que o Espírito Santo de Deus. Ele vos ensinará todas as coisas, mas eu não estou conseguindo distinguir. Ei, peraí, Ele vos ensinará, louvado seja Deus. Peça a instrução para Ele, peça o ensinamento do alto, do céu da glória, peça para Ele, fala com Ele, porque vai vir do céu para a tua vida, e Deus vai abrir a tua visão espiritual. Peça para Ele. Ele é o professor, instrutor, Ele é o guia. Porque quando nós olhamos para João 16,13, vai dizer assim: o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai guiar, Ele é o responsável, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor não nos deixa desamparado em momento algum, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se nós estamos aqui fortalecidos pela presença, aleluia, é por causa da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. A presença do Pai, a presença do Filho, aleluia, que está aqui conosco nesta noite. Você está me entendendo, amado? Louvado seja Deus. Então veja bem, e o Senhor disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, aleluia. Quando a santificação vem pelo poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus dá a capacidade de enxergar o lobo no meio das ovelhas. Porque a palavra do Senhor santifica. Se a palavra santifica, louvado seja Deus, ela dá a capacidade. Amém? Aleluia. Capacidade de distinção, querido, de conhecimento, capacidade, porque é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus estava dizendo, o próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, aleluia, amém, amado. Nós somos santificados pela palavra do Senhor, queridos, louvado seja Deus, aleluia. E esse também nós vemos que é o motivo, né, amados? Porque nas palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 4 e 5, o Senhor Jesus disse assim: olha, vede que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza, que você não seja seduzido por ninguém, por nenhum outro tipo de palavra, louvado seja Deus,
porque ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aleluia. Então veja, queridos, e como eu já disse, que o diabo ele tem preparado o caminho do anticristo, não é? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que veio João Batista, o precursor do Messias, do Cristo, ele veio para preparar o caminho de Jesus, o caminho do Salvador, aleluia. Mas o que é que o diabo tem feito agora, em todo o seu tempo aí, a sua trajetória, e agora muito mais nos finais desse tempo, onde ele sabe que se aproxima aquele grande dia da sua derrota final? Ele está preparando o caminho do anticristo, porque ele ainda acredita que com a ascensão do anticristo, né, vai acontecer muita coisa, vai destruir muitas almas, porque a gente sabe que vai, querido, o que vai acontecer na face da terra, pela palavra que nós conhecemos, por tudo que está reservado, né? E ele está preparando, e a heresia e os falsos profetas de toda esta geração que nós temos visto, de todo o engano que está sendo pregado, de tudo essas falácias que nós vemos nas redes sociais, é tudo preparação para tornar os cristãos fracos, desprovidos do poder da graça, desprovidos da verdadeira unção do Espírito Santo na sua vida. Então, muita vigilância nestes tempos enganosos. A igreja do Cristo precisa, amado, de muita vigilância, porque esses tempos são muito enganosos. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, diga eu estou entendendo, Senhor Jesus, a tua palavra, a tua mensagem, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 16 a 20, o Senhor disse assim, pelos seus frutos os conhecereis, amém? Aleluia. Veja, queridos, que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo declara a marca, né, de um pregador, de um homem que possa falar a palavra, o evangelho do Cristo, né? E lembrando que Paulo, ele foi um homem, um servo de Deus, um apóstolo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Paulo foi um homem cheio de sabedoria, cheio de entendimento. Paulo tinha os dons do Espírito. Paulo foi usado por obras poderosas, extraordinárias. Então, Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo visitava as igrejas. Paulo mandava as cartas para as igrejas, trazia a instrução de Deus, do Espírito Santo, de Jesus para a igreja. Então Paulo foi usado de uma forma singular, em tudo. E ele declara no versículo 3, né, de 1 aos Tessalonicenses, ele vai declarar no versículo 3, dizendo, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então veja que ele está dizendo, a nossa mensagem, ela é cristocêntrica. A nossa mensagem, a sua base, ela é a revelação divina. É o poder da palavra que vem do alto, de Deus, para a igreja. Aleluia. Paulo está dizendo, nós fomos lá para pregar as cartas que nós enviamos, exortando a igreja, não foi com fraudulência, com engano, não foi com imundícia, não foi com nada que é deste mundo pecaminoso, que é com este mundo enganoso. Não, é coisa de Deus. Quem é que está falando isso? Paulo, apóstolo, homem de Deus. E ele está dizendo no versículo 4, que o evangelho de Deus nos foi confiado,
Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então Paulo está dizendo, nós não queremos bajular ninguém. Nós não estamos pregando aqui uma palavra para agradar homens, para bajular o coração dos homens, não. Nós estamos trazendo uma palavra, aleluia, que seja um conselho para a vida, um conselho para a alma, um conselho para o espírito, aleluia. Você está me entendendo, querido? No versículo 5 ele vai dizer que nunca usamos de palavras lisonjeiras, ou seja, palavras interesseiras, só para agradar. Nem houve um pretexto de avareza, não foi para vos despojar, não foi para tirar proveito, não foi para tirar dinheiro do bolso de vocês. A nossa palavra não tinha esse propósito de avareza, de arrancar recursos da igreja, de arrancar recursos dos irmãos. Não, a nossa palavra é para instruir e abençoar a alma do irmão, para fortalecer o coração do irmão, para transformar a vida de fé deste irmão. Você está entendendo, querido? Então Paulo está dizendo, aleluia, e no versículo 6 ele diz, e não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros. Paulo está dizendo, nós estamos buscando só a glória de Deus, nós estamos interessados só na glória do Pai. Aleluia, nós desejamos estar, aleluia, sentindo a glória dEle, falando da glória dEle, falando do reino dEle, como disse o evangelista Cláudio nesta noite, aleluia, a alegria de uma criança, quando ouve o reino, quando entra no reino, ouve a palavra do reino, e o coração se alegra, é isto que nós sentimos, aleluia, louvado. Nós não queremos glória humana, nós queremos as coisas pertinentes de Deus. Você está entendendo, querido? Agora, quando nós vemos tudo isto que nós temos visto, que é contrário a estas instruções, que é contrário a essas características, que é contrário aos frutos que estão aí sendo produzidos, nós sabemos que isso é relativo a um falso profeta. Nós sabemos que isso é relativo a heresias. Nós sabemos e podemos discernir, querido, aleluia, que ali não tem nada, aleluia, que possa trazer proveito, crescimento espiritual, bênção espiritual, revestimento para a alma, aleluia, não vai abençoar, não vai conduzir para o céu, nem para a presença do Pai. Então, muito cuidado com esses tempos difíceis, esses tempos de engano. Muito cuidado. Você está me entendendo? A advertência de Jesus chama atenção para observar o tipo ou a qualidade do fruto que é produzido, porque o tipo e a qualidade do fruto produzido revela a árvore da qual ele é produzido. Você está entendendo? E por isso que Jesus diz, a árvore boa não pode dar fruto mau, mas a árvore má não pode produzir o fruto bom. Então observa, seja cuidadoso, porque esses tempos são tempos de muito engano. Amém? Aleluia. E também por isso, né, irmãos, que nós vamos ver aqui, o próprio Jesus, né, naquele dia, né, dos muitos que vão declarar conhecê-lo, né, aleluia, ou declaram conhecê-lo nesses dias, né, aleluia, mas naquele dia, o próprio Senhor Jesus dirá, não vos conheço, né? Porque há muitos hoje declarando, conhecem, falam, estudam, né, tem tudo da Bíblia, mas traz um engano, a revelação, né, é fraudulenta, mentirosa, enganando, ludibriando a alma do homem, só buscando recursos humanos, só buscando chamar para si a glória, a fama.
E naquele dia eu vou dizer: em teu nome nós fizemos, em teu nome profetizamos. E Jesus diz: eu não te conheço. Você está entendendo, irmão? Amém, irmão? Glória a Jesus. E no versículo 21 a 23, justamente bem claro está dizendo: não temos nós profetizado em teu nome? Aleluias. Veja, queridos, que quando Deus levantou os profetas, e nós vemos isso em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? E quando Deus levantou os profetas, também se levantaram os falsos profetas. Os falsos profetas eram os imitadores. Os falsos profetas não tinham a revelação divina. Os falsos profetas, Jeremias profetizava, o falso profeta se levantava e dizia: não, não é assim não, as coisas vão ser diferentes. O profeta de Deus mandava a palavra, Deus vai fazer, o outro vinha na contramão dizendo: não, Deus não vai agir dessa forma, Deus é bom, Deus não vai permitir isto. Você está entendendo? Os falsos profetas se levantavam, imitadores, e o que nós temos visto hoje é isto: imitadores. Em 2 Pedro 2, versículo 1 e 2, Pedro escreveu assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aleluia. O texto está afirmando que haverá muitos seguidores que estarão seguindo para a sua própria perdição, para a sua própria destruição. Aleluia. Porque os profetas, ou os falsos profetas, eles são enganosos, eles são cobiçosos, eles são fraudulentos, eles são exploradores. Os falsos profetas agem através do engano. Você está entendendo, igreja? E a Bíblia está revelando, está falando através de Pedro. Pedro está declarando para a igreja, o apóstolo está dizendo para a igreja: haverá doutores. Quer dizer, não é qualquer um, amado. Doutores. Não é um leigo, um neófito. Não é uma pessoa que entrou ontem no Evangelho, chegou ontem na igreja e agora traz doutrinas destruidoras. Não, são pessoas instruídas, versadas até nas Escrituras, mas trarão consigo doutrinas destruidoras. Você está entendendo? Então é isso que ele está dizendo: falsos doutores. Aleluia. E o texto segue afirmando, que os falsos profetas, eles enfrentarão o juízo divino. Aleluia. Porque ele está dizendo assim, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, não perdoou ao mundo antigo, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, condenou as cidades, a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, assim sabe o Senhor reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aleluia. Ou seja, o juízo vai ser duro. O juízo vai ser pesado para quem usa de engano, para quem usa de fraude na visão, na revelação, na profecia, na palavra. Vai ser duro o juízo. Nós vemos pela palavra que quando Israel, quando Judá, eles viviam caos,
Eles estavam vivendo os piores momentos por causa da desobediência a Deus, por causa da sua idolatria. Os falsos profetas, eles se levantavam e eles agravavam muito mais a situação, porque Deus vinha, porque Deus chegava de encontro à situação. Eles traziam mais agravo para o povo. Por quê? Porque Deus não se agradava do que estava acontecendo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, a palavra do Senhor aqui em Jeremias, no capítulo 14, no versículo 13, aqui fala da segunda rejeição, foi rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Jeremias ainda se coloca como um intercessor, rogando, clamando, pedindo para Deus por Judá, pedindo pela nação, pedindo pelo povo. Ele estava orando, pedindo. A primeira intercessão foi rejeitada, Deus disse não. Agora na segunda intercessão, ele está dizendo assim, ó: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, olha aí, ó, os profetas estão dizendo para o povo: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Aleluia. Então veja bem, que mesmo quando Jeremias está orando, intercedendo, ele está dizendo para Deus: Deus, os profetas estão dizendo que não vai ser assim. Ele está dizendo: olha, Jeremias, assim diz o Senhor, vai ser assim, vai acontecer desse jeito. Eles falam engano, eles estão mentindo, eu não tenho falado por eles. Então, querido, sabe o que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo na nossa atualidade, é o que está acontecendo hoje, infelizmente, no meio da igreja do Cristo. Aleluia. Então nós temos que tomar um sério cuidado, aleluia, porque o juízo de Deus, ele virá sobre todos os falsos profetas. O juízo de Deus virá sobre todos os que pregam o engano, a mentira. Ele virá sobre todos aqueles que só visam despojar a igreja do Cristo. Dizer para os irmãos: vamos hoje começar a campanha da restituição financeira, e você vai dar tudo o que você tem hoje na sua carteira, porque Deus vai te restituir 100 vezes mais. E aí os irmãos vêm tudo para frente, né? Para poder entregar tudo o que tem. É isso que os falsos profetas têm profetizado. É isso que eles têm dito, que Deus está ordenando esta bênção, que Deus está mandando do céu este recurso, querido, que Deus faz, eu não tenho dúvida, que Ele prospere e te dá 100 vezes mais, eu não tenho dúvida, mas que Ele chama uma igreja para entregar o que ela tem, porque Deus vai fazer na vida dela toda. Nós estamos vivendo esse tempo, querido, e o povo está sendo enganado porque quer.
porque o povo ele está negligenciando aquilo que Deus disponibiliza para ele gratuitamente, através da oração, através do compromisso com a palavra, através da verdade do Espírito Santo. Aleluia! Ele está negligenciando, e enquanto continuar a negligenciar, vai sofrer, vai entregar até o que não tem e vai perder, porque Deus não vai restituir nada. Agora, o que Deus tiver que te dar, Ele vai te dar, na sua fidelidade, que é sua fidelidade com Deus, porque o teu coração é fiel, porque a tua alma é fiel, não porque o pastor pede, não porque o despojador da igreja pede, mas é porque você é um homem e uma mulher de Deus que tem fidelidade. Deus contempla a tua fidelidade, Deus contempla o teu coração, Deus contempla a inteireza da tua alma, Deus sabe teus caminhos, Deus conhece tudo, Ele conhece, Ele pode fazer muito mais até do que você pensa. Você está entendendo, querido? Mas eu não posso usar de engano e de fraude, eu não posso ser aqui um falso profeta, que fala para a igreja a mentira, que diz para a igreja, né? Deus está mostrando aqui, Deus está mostrando aqui 20 irmãos agora com 100 reais. Aí o irmão fala: pastor, eu não tenho nem 10 no bolso. Aí vem 2 para frente, fala: mas cadê os outros 18? Deus está mostrando? Deus está mostrando aonde, irmão? Mas se vier 20 para frente, que benção, né? É isso? Você está entendendo, igreja? Muito cuidado com esses tempos enganosos. Amém? É assim que estão agindo, é assim que estão defraudando a igreja, é assim que estão corrompendo a noiva do Cristo. Aleluia! Ao invés da igreja ser abençoada, ela está sendo despojada. Aleluia! O que Deus tem para você, Ele vai te dar. O que Deus tem para você, Ele vai te entregar. O que Deus tem para você, querido, não tem demônio que vai impedir de chegar na sua vida. Aleluia. O que Deus já te preparou, aleluia, louvado seja Deus. Não tem tranca-rua que vai mudar a tua história. Ele não vai bloquear o caminho do anjo. O Deus vivo vai enviar o anjo e Ele vai operar, aleluia. Mas isso é na verdade, é na vontade, é no poder do Todo-Poderoso Deus. A sentença de Deus vai ser pesada. Era o que Deus ministrava no meu coração. Vai pesar muito. Quantos pastores, quantos pregadores, aí eu vou viver da obra, agora eu só vou pregar a palavra. Vai, pode ir, vai de igreja em igreja, só para pregar, viver só do evangelho, vai, você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Que Deus levanta homens e mulheres para fazer a obra, eu não tenho dúvida. Que Deus levanta pregadores para sair pregar a palavra e manda pregar, eu não tenho dúvida. Mas o Deus que faz esta obra, Ele é o Deus que não põe preço para o pregador ir pregar. E Ele dá todo o recurso, toda a capacitação, tudo vem da mão dEle, do céu e da glória, e Ele não despoja a igreja do Cristo para isto. Aleluia. Isso é diferente, querido. Você está me entendendo nesta noite? Isso faz a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu pensar que agora, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu vou sair pregando por aí, e vou cobrar 500, 600, 1.000 reais cada pregação, e vou viver muito bem do Evangelho? Naquele dia Jesus vai olhar para mim, quem sabe a evangelista Carolina, e vai dizer: não vos conheço. Você pôs preço na minha obra? Você pôs preço no meu evangelho? Eu tinha capacidade para te dar tudo. Eu tinha capacidade para te
conceder tudo que você precisa, mas você resolveu cobrar pela minha palavra ao meu povo. Você está entendendo, igreja? Amém? Diga glória a Jesus nesta noite. Diga aleluia, Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, igreja. Muito cuidado nestes tempos enganosos. Aleluia. Hoje o tempo é de internet. Aleluia. Muitos passam muito tempo na internet, olhando, vendo mensagem, palavra, pregador, orador, revelador. Fica lá entretido. Aí ele vê você falar um glória lá, ele vê teu nome e fala assim: Deus está falando com a irmã fulana. Fulano, ai meu Jesus. Não é assim? Dá um glória lá para você ver. Ele já vê o teu nome lá. Aí fala assim: Deus está falando com a irmã fulana. Ai, irmã fulana. Deus fala assim: ó, manda agora o teu voto aí. Faz agora o pix do voto, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí você tá bom, só Deus vai fazer mesmo, porque Ele já tirou de você. Você está entendendo, querido? Aleluia, realidade, amado. Muito cuidado, amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer, querido, em nome de Jesus Cristo. Olha, louvado seja Deus. Quarta-feira nós temos aqui o culto para nós adorar, exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Então venha para você ser abençoado. Louvado seja Deus. Aleluia. A minha palavra, queridos, tu bem se conhece, né? Que ela não é muito avivalista, ela é mais pastoral, instrutiva, de ensino. Louvado seja Deus, é o que Deus ministra no meu coração. Amém? Aleluia. Então, receba esta palavra. Louvado seja Deus, o Senhor tem ministrado meu coração por sua misericórdia. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia, e nós somos abençoados. Glória a Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, querido. Amém. Vamos tomar posse das bênçãos espirituais, de todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Amém. Aleluia. Querido, se você é usado por Deus, deixa Deus te usar. Amém? O Espírito Santo usa seus vasos, mas os seus vasos, aleluia, que estão na presença, que estão aqui fazendo a vontade do Espírito Santo, aleluia. Deus fala com a igreja, Ele fala, querido. Eu não tenho dúvida sobre isso, amado, que Deus te levanta com autoridade, sabedoria, porque se você está na presença de Deus, você não vai ser um falso profeta, você vai falar o que Deus está mostrando somente, você vai ter visão do Senhor Jesus somente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas contra os falsos profetas, sobre aqueles, aleluia, que só quer falar o que Deus não manda, esse é o grande problema, você está entendendo? Então deixa Deus te usar. Se você é vaso, deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Para Ele ser glorificado. Amém? Mas só faz o que Deus manda. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Pai.